Oi, eu sou a Flávia. Eu sou a Isabela. E você caiu no Angu de Grilo. Oi, gente! Boa terça-feira, estamos de volta no episódio 15, eu acho, de Angu de Grilo. Dezembro. Pois é, nosso 1º de dezembro, isso tem a ver com o que vamos falar hoje. Tá faltando aí o quê? Menos de 30 dias para acabar 2019. Eu senti que esse ano passou voando. Mas ainda temos aí algumas semanas para terminar de resolver algumas pendengas, atingir algumas metas e fazer esse balanço de fechamento do ano. Então falaremos disso, o que a gente ainda pretende, ainda quer fazer nesse último mês, um pequeno balanço aí do que foi esse ano, mas ainda resguardando as metas de 2020, que isso a gente vai falar mais pra frente. Mas antes da gente chegar lá, nesse papo mais leve, mais contraído, não tem como a gente fazer esse episódio hoje, nessa segunda-feira de noite, sem falar do que aconteceu em São Paulo, no baile funk de Paraisópolis. Gente, mais um capítulo triste, nefasto, inaceitável dessa brutalidade que atravessa o Brasil e que alcança principalmente a juventude negra de periferia, né? A vítima mais nova tinha 14 anos, o mais velho tinha 23 anos, então uma menina, uma moça também entre as vítimas. E o mais duro, quer dizer, além obviamente, né, do crime, da barbaridade, que são 9 vidas jovens ceifadas de uma forma tão brutal e desnecessária e gratuita, é como autoridades e mesmo jornalistas, mesmo formadores de opinião, em alguma medida, permanecem repetindo alguns discursos de criminalização da pobreza, da cultura popular, né, do funk, associando os bailes, essa possibilidade de diversão da periferia, essa reunião de juventude, principalmente de periferia, com o tráfico de drogas, com o consumo de drogas, com exploração sexual de menores, com toda a sorte de abusos, como se espaços festivos, né, de elite fossem privados de determinadas situações igualmente reprováveis. Mas essa condenação enfática, esse moralismo, ele atua sobretudo quando se trata da periferia, do subúrbio, da favela, né, e dos corpos jovens e pretos, cujas vidas valem muito pouco. O governador de São Paulo, quando se pronunciou, reafirmou a política de segurança que vem asfixiando esses espaços de cultura popular. Hoje, acompanhando a cobertura, já ocorreram outros episódios que inclusive resultaram em morte de jovens na região metropolitana de São Paulo. O caso de Paraisópolis, eu acho que foi mais... está sendo, né? Está ganhando mais mídia pela indignação que aquilo provocou na manhã de domingo, já na manhã de domingo, mas, sobretudo, pelo número de vítimas. Acho que isso está sendo determinante para que a gente tenha a possibilidade de debater esse tema. Agora, volta e meia tem algum tipo de incursão, de confronto, que resulta em 2, em 1, às vezes em 3 mortes, e isso fica meio que invisibilizado em razão dessa banalização, né, da vida. Eu li hoje no Twitter exatamente isso, assim, algumas pessoas conversando e inclusive um usuário do Twitter, eu não vou lembrar a porque isso foi uma coisa só que me passou, assim, me atravessou durante o dia, mas ele falou exatamente isso, que isso é muito comum de acontecer esse tipo de violência em baile funk. E ele falou que há pouco tempo atrás teve uma em Queimados aqui na Baixada Fluminense do Rio, mas que não virou notícia, não teve grandes proporções, porque também sofre com a falta de atenção e de prioridade das mídias locais para noticiar esses fatos. Eu li também isso, eu acho que foi o Wesley Brasil. Achei aqui, foi o Wesley Brasil mesmo, eu também tinha lido esse Twitter. Infelizmente, o que aconteceu em Paraisópolis já aconteceu várias vezes aqui na Baixada Fluminense. Queimados viveu isso recentemente e ninguém soube. Mas nosso território não tem exposição midiática e a lei do extermínio complica tudo. Muito amor para essas famílias, foi o tweet
da manhã de segunda-feira, do @WesleyBrasil. Vai estar lá no nosso Medium, claro, né? O link pro Twitter dele. Ele tem um canal no YouTube, ele é de São João de Meriti, aqui na Baixada. Eu acho que é importante, queria fazer isso, de ler todos os nomes, né? E das idades. Eu acho que é bom a gente lembrar que esses jovens que morreram têm nome, têm sobrenome, são seres humanos, né? Não são apenas mais um número dentro das estatísticas de genocídio do nosso país. Então vamos lá. Marcos Paulo Oliveira dos Santos, de 16 anos. Bruno Gabriel dos Santos, 22 anos. Eduardo Silva, 21 anos. Denis Henrique Quirino da Silva, 16 anos. Denis Guilherme dos Santos Franca, 16 anos. Gustavo Cruz Xavier, 14 anos. Gabriel Rogério de Moraes, 20 anos. Mateus dos Santos Costa, 23 anos. Luara Vitória de Oliveira, 18 anos. Então, bom, eu acho que é lamentável, né? A gente tá, de novo, voltando aí para o assunto de criminalização do funk, que é mais uma vez, na verdade, é uma repetição do que a gente já vive com os ritmos periféricos e negros do Brasil, né? Já foi a capoeira, já foram os bailes blacks na época da ditadura, e agora o samba, e já foi, agora já tem alguns anos, né? Já tem algumas décadas que o funk desde sempre é criminalizado e continua sendo, né? Por mais que tenha se tornado um produto midiático, a gente sabe que quando o funk alcança as grandes indústrias fonográficas e as grandes empresas de música, acaba sendo higienizado, passa por um processo de higienização, de tirar qualquer menção às facções, qualquer grande crítica social, passa por um processo de tirar palavrão e grandes gírias, assim, que sejam mais agressivas, entre aspas, ao público branco, rico, que vai consumir aquela música em áreas mais nobres da cidade. O funk, na verdade, quando esbarra na indústria da música, acaba se tornando um funk melody, né? Perde ali um pouco da sua raiz. Isso aconteceu com a Anitta, isso aconteceu com Renan da Penha, com o Nego do Borel, isso aconteceu com Ludmilla. Todos passaram por esse processo de ir virando cada vez mais pop e menos funk, né? Ter menos batida. Depois de um tempo eles vão resgatando isso, né? Depois que criam um nome, depois que já conseguem ter um pouco mais, eu acho que de autonomia com o seu próprio trabalho, vão resgatando um pouco desse ritmo. A Ludmilla, o Nego do Borel, depois quando começou ali o 150 BPM, ele também fez uns funks mais acelerados, mas é muito claro, muito óbvio, é muito claro realmente como o funk passa por um processo de limpeza, assim, social, para dissociar o máximo possível daquele ritmo à sua origem. E ainda sofre muita criminalização, muito preconceito. O que aconteceu com o Renan, eu acho que é o maior exemplo disso que a gente tem nessa década. Mas lembrar também que outros funkeiros já foram presos antes. MC Smith, Ticão. Isso lá nos anos de 2010, já tem, enfim, bastante tempo. E de novo acontece com o Renan, que foi solto... Acho que não tem nem 2 semanas, né, que o Renan foi solto e tem postado muito nas redes sociais, declarações de amor pra mulher dele, que teve com ele nesse momento mais difícil, pra mãe, pros amigos que se mantiveram do lado dele. E é muito louco ver muita gente lucrando com 150 BPM, lucrando com as músicas sobre baile da gaiola. É muito louco estar em lugares da elite, em festa, em boate, em formatura, como eu tive esse ano, e ouvir as músicas do Baile da Gaiola, do Renan tocando, e pensar, mano, o cara que fez essa música tá preso por uma arbitrariedade absurda, por uma criminalização absurda, quando é uma música que retrata a realidade. É bom a gente lembrar que tem muita MPB que é muito machista, que é muito agressiva, que fala de bater em mulher, que fala de matar a mulher, que fala de violência, samba, né? E a gente sempre hesita. O rock é muito machista. E a gente sempre hesita entre pensar em descrição de uma determinada situação, ora em denúncia,
Mas, de modo geral, essas composições não são confrontadas com o crime de apologia, que é o que normalmente acontece com o funk, né? Eu sempre que gosto... é associado à apologia, principalmente ao tráfico de drogas, né? Ou eventualmente à violência e sexualização. Então, acho que faz uma diferença, é parte de uma tradição cultural que criminaliza o que vem da favela. E eu até queria chamar a atenção, porque nós já falamos sobre isso aqui no Ângulo de Grilo, do vigor econômico, né, que os baile funks levam para as comunidades. O baile da Gaiola era uma potência, né, na Penha, e movimenta desde a venda de bebida, comida no entorno, mas salão de beleza, as boutiques, né, as lojas da região, manicure, porque tem todo um complexo de serviços que acabam funcionando para atender as jovens, as mulheres que vão ao baile, se produzem. Não é diferente do que acontece lá em Paraisópolis, e o Pedro Borges, do Alma Preta, compartilhou também uma reportagem. Ele escreveu sobre isso para o Yahoo também, tratando desse empoderamento do povo preto, né, que ele está chamando, e que fala exatamente dessa perspectiva de geração de trabalho e renda. Numa série de vídeos, né, uma série em vídeo que o Alma Preta produziu com o Yahoo, chamada Melanina. Também vamos botar o link para vocês assistirem. Eu quero voltar aqui na apologia e na violência que passa por vários ritmos da MPB, para usar um exemplo que eu sempre uso, que é o do Zeca Pagodinho. Todo mundo adora o Zeca Pagodinho é incrível. Ninguém aqui vai criticar, tu tá criticando o Zeca Pagodinho, a instituição, o compositor, o sambista, nada disso. Mas, pra gente ver como tá naturalizado o machismo e a violência nas músicas. Todo mundo conhece a música Faixa Amarela, né? Vou botar uma faixa amarela bordada com o nome dela. Todo mundo sabe que música é essa. Bom, talvez você nunca tenha percebido que essa música tem um trecho que diz exatamente o seguinte: mas se ela vacilar, vou dar um castigo nela. Vou lhe dar uma banda de frente e quebrar 5 dentes e 4 costelas. Vou pegar a tal faixa amarela gravada com o nome dela e mandar incendiar na entrada da favela. Então, assim, né, amados? Não é só o funk que tem esse tipo de letra. Se vocês entrarem, tem um site que é maravilhoso, que é como se fosse um shuffle, assim, de música, que você dá ali o play e ele vai te indicando várias músicas da MPB que são machistas. Projeto MMPB, Música Machista Popular Brasileira. Vai estar lá no nosso Medium também o site. O link tá aqui na descrição do vídeo, medium.com/@angodegrilo, e vai estar lá. Você aperta e ele vai te jogando várias opções de músicas, que tem desde sertanejo até o rock, só de música brasileira, que tem letras bizonhas, assim. Aliás, ontem na festa que a gente teve, do nosso querido amigo Átila Rock, ouvinte, irmão, parabéns, maravilhoso, aniversário dele ontem. Nosso preto velho vivo, fez 60 e comemorou em grande estilo. As meninas do Samba Que Elas Querem cantaram a versão feminista, digamos, de Mulheres, aquela canção do Martinho da Vila. Já tive mulheres e tem uma versão, acho que vale a pena botar vou procurar o link e botar também. Das duas versões. Então, assim, eu acho que é bom a gente... Aliás, a versão do Martinho, que fala que já tive mulheres malucas, mulheres... Tem uma releitura dizendo que, na verdade, é de um homem para outro homem, é um casal gay. Procurei em todas as mulheres a felicidade, mas não encontrei, fiquei na saudade. Foi começando bem, mas tudo teve um fim. Você é o sol da minha vida. Aí diz que, na verdade, é para um homem, porque ele tentou a heterossexualidade compulsória, vida fora, compulsória, como você gosta de dizer, e no fim encontrou o amor. Passada. Realmente por essa eu não esperava, não. Tá, meninas, durma com esse barulho.
Mas, enfim, eu acho que cada um ouve o que quer, eu não sou fiscal de nada. Eu tenho os meus artistas que eu não ouço, eu tenho as músicas que eu abomino. Eu entendo que música também fala muito sobre o nosso momento de vida, então é muito difícil a gente parar de ouvir ou de gostar de algum artista ou de alguma música. Mas eu acho que é bom a gente pensar, assim, o que a gente tá ouvindo, né? Porque a gente criminaliza muito funk, tem esse discurso muito de que o funk é muito machista, é muito violento, faz apologia, quando na verdade o funk tá retratando uma realidade, né? A bossa nova retratava uma realidade, a realidade dos homens brancos, velhos, ricos da zona sul do Rio de Janeiro. Não estou criticando, minha mãe está revirando os olhos pra mim. Mas é verdade, eu não tô falando que é ruim, eu não tô falando que é chato, mas cada um retrata a sua realidade. O funk retrata a realidade dos jovens negros de periferia. Daquela época. Daquela época para aquelas pessoas. Brancos. Eram jovens homens brancos, não já eram velhos na Bossa Nova. Então eram jovens Mas os ricos. anos 50 foram... Não era a realidade dos pobres. Não, claro que não era. Nem dos pretos. Mas era retrato de realidade. Então, mas é isso que eu tô falando. Eu sei, mas é que você fala com um Tudo bem, eles não eram mais velhos, eles são crítico. jovens. Claro que eu não tô me eu acho chato. Mas o ponto não é esse. Cada um ouve o que quiser. Ai. Só que todas as músicas são um retrato, todos os movimentos culturais de música são um retrato da realidade daquelas pessoas que criam, inventam e cantam aquele movimento. O rap também é um retrato da realidade negra jovem de periferia. Que agora e denúncia, eventualmente pode ser denúncia, eventualmente pode ser só uma... Exatamente, Tropicália é denúncia. E não é funk, não é rap, não é, né? Belchior é um ótimo exemplo. Ele era crítico de todos os outros estilos. Eu sou tipo o Belchior. Ele criticava a Tropicália, a Bossa Nova, em alguma medida, com a acidez dele, né? Cada vez mais atual, inclusive. Então eu acho que... Quem é que escreveu isso? Que falou, gente, eu só tô ouvindo Belchior e é tão... você deve ter sido. Não, eu só ouço Belchior há muito tempo mesmo, mas... Não, foi a Stephanie Ribeiro. Como as canções... E a Stephanie tem 20 e poucos anos. Não chegou aos 30 ainda. E ela fez um post falando de como as trilhas, as canções do Belchior estão fazendo sentido para a geração dela... à luz desses nossos dias de retrocesso. Eu vou passar bem rapidinho. A gente acabou, Paraisópolis? Não, eu quero só fechar mais uma coisa. Falando, para dizer que eu tenho um IGTV que eu fiz no Instagram já há muito tempo, falando sobre funk e feminismo. Essa crítica ao funk também, de que o funk é muito machista, eu tenho muitas críticas, porque eu acho que tem várias MCs, mulheres que cantam empoderamento feminino há muito tempo dentro do funk. Eu acho que a galera é um pouco injusta quando fala que não tem espaço para as mulheres. É óbvio que os homens são maioria esmagadora, são os que fazem mais sucesso, que a gente ouve mais cantando, mas tem umas mulheres no funk já que estão cantando essa onda de empoderamento muito antes de empoderamento ter nome, né? Tati Quebra-Barraco, eu acho que é um dos nossos maiores exemplos. Valesca Popozuda em 2007, falando sobre sexualidade feminina ali em primeira pessoa com Gaiola das Popozudas. E acho também que a crítica deve passar pelo lugar de quem a gente está falando, de qual realidade a gente está falando, né? É muito fácil pra gente que tem acesso a esse debate já há anos de que, não, porque o machismo, e cada gota profunda desse debate sobre machismo, sobre feminismo, e livro, e texto, e referências e tal, querer falar de que não, vamos cancelar aqui o funk porque o funk é machista. Isso não quer dizer que eu esteja dizendo que as informações não cheguem na favela e que os jovens de favela sejam ignorantes, que não sejam inteligentes, que não tenham capacidade de compreender esses debates, mas é fato que o acesso é muito mais difícil, até porque essas coisas custam caro, né? Informação custa caro. Mas tá online. Tá, mas quem é que tem celular com internet o suficiente para ficar vendo todos os vídeos, ouvindo todos os podcasts, consumindo todo esse tipo de informação? Quem é que tem celular que suporta ter tantos aplicativos diferentes para estar em várias redes consumindo? A linguagem, muitas vezes muito acadêmica que as pessoas usam, é muito difícil de entender. Livro, caríssimo comprar livro. Então, assim, informação é caro. E se você pensar que existe uma dificuldade, uma barreira social, isso também é uma questão. Então eu acho que é muito fácil falar que o funk é machista, pronto, tchau, acabou, nunca mais vou ver isso na minha vida, esse ritmo não tinha que existir, e criminalizar e relegar, continuar marginalizando,
do que fazer os devidos recortes. De mas é machista por quê? Mas qual é a origem disso? Qual é a realidade que essas pessoas vivem? Como é que a gente pensa em acessibilizar o conteúdo para que os próximos funkeiros não sejam? Como é que a gente cobra um outro posicionamento desses funkeiros enquanto audiência que acompanha essa galera nas redes sociais? Então eu acho que o funk tá passível a críticas, como tudo tá. Tem vários funks que eu abomino, que eu tenho horror. Se vocês quiserem ouvir um deles, é Sabotaram o Meu Copo. Eu acho que é um funk horroroso. É pra ser criticado, é pra gente cobrar os MCs, é pra gente cobrar o DJ de, mano, não toca essa música, isso não tem nada a ver, olha o que essa letra tá falando. Então eu acho que é completamente passível de cobrança, mas não de criminalização. Um DJ não pode ser preso, o MC não pode ser preso porque canta a realidade que ele vive, né? Isso é um retrato, é arte. Então, dito isto, o que aconteceu em Paraisópolis. Já tem uma matéria que saiu no UOL. 4 atestados de óbito já saíram, indicando as causas de morte. Uma foi por asfixia mecânica por enforcação indireta, outra por asfixia mecânica por sufocação indireta, uma por trauma medular por agente contundente e uma morte ainda a ser apurada. Tem uma mulher ainda que está internada, né, no hospital. E é isso, gente, assim, é realmente lamentável a gente tá em 2019 e ter que ficar passando por esse tipo de perseguição. Eu li também um tweet hoje que falava, mano, eram 6 policiais chegando num baile funk com 5.000 pessoas. E 6 policiais conseguiram criar um caos que mataram 9 adolescentes e jovens. Então, que pânico é esse? E é muito louco pensar como a polícia causa um pânico tão absurdo, e esse tweet era exatamente sobre isso, né? Como se cria uma imagem de que os negros favelados são raivosos, são agressivos, e na verdade todo mundo saiu correndo, apavorado com a chegada de 6 policiais, e que foram, né, os relatos aqui foram encurralados em becos a ponto de 9 pessoas morrendo pisoteadas. Então, que revide é esse? Que narrativa é essa do enfrentamento direto que a polícia cria, né? Que os policiais em depoimentos falaram que eles foram vítimas de tentativa de homicídio. Que desespero é esse? Que de 5.000 jovens que saem correndo desesperados para se salvar de 6 policiais, a ponto de 9 pessoas morrerem pisoteadas. Então eu acho que esse tweet me fez pensar muito hoje dessa construção de narrativa do revide direto, que muitos policiais constroem, de não, eu estava em legítima defesa, que eu me senti ameaçado, quando na verdade quem mora e vive em ambiente de favela vivem em desespero, fugindo, se escondendo da polícia o tempo todo. O que não significa que os policiais não sejam expostos a muito risco desnecessariamente, porque Sim. Quem os comanda e manda ir a campo para essas operações, também para eles, em alguma medida, suicida e homicida para a população da periferia, não vai, né? Se eu ouvi de uma moradora do Alemão, do assassinato da Ágata, que foi por um policial, e ela dizia, quem manda eles vir, não vem, né? Quem manda os policiais virem à favela, não vem. É só assistem à distância e eventualmente absurdo, festejam. Gente. Você pensar então, que são 6 policiais chegando num lugar pra espantar, pra acabar com uma festa de 5.000 pessoas. Se 10% daquela festa resolve revidar, os caras iam ser trucidados, sabe assim? Isso não faz o menor sentido. Nada nessa história faz sentido. Nem essa ordem, nem serem só essas pessoas, nem nada faz sentido. Nada nessa história tem alguma civilidade, porque assim, é tudo inacreditável. Não tem ninguém. É uma exposição das duas partes que é simplesmente absurda. Então, fundamental, acho que para terminar, é pensar, bom, perdemos esses meninos, temos perdido muitos. O que a gente pode tirar de lição desse episódio? Além de, obviamente, mais uma constatação de que o modelo de segurança pública que tem sido aplicado no Brasil, nas principais cidades, nos principais estados brasileiros, ele está completamente equivocado, porque ele tem produzido morte, não tem reduzido violência, está faltando investimento na área social, está faltando atenção aos moradores de periferias, subúrbios, favelas, pagadores de imposto, como todos nós, e absolutamente abandonado sob a ótica do serviço público, de qualidade. Não estou nem falando de qualidade, só de falta de acesso ao serviço público.
Mas é preciso se pensar num protocolo. Eu acho que a experiência que a Maré, que o Complexo da Maré aqui no Rio, tenta implementar, né, há muitos anos e retomou esse debate, ela é fundamental para várias outras favelas, para periferias, que é instituir um protocolo, uma forma padronizada e respeitosa de operação policial, que envolve, por exemplo, não, sob nenhuma hipótese, invadir um baile, né, uma atividade de entretenimento cultural com armas de fogo, disparando, levando pânico. Mas é também evitar os horários de entrada, de saída de criança, os horários escolares, o horário que o trabalhador está saindo para trabalhar, como tem acontecido de forma recorrente em favelas aqui do Rio. A Cidade de Deus amanheceu na segunda-feira, dia 2 de dezembro, sob intenso tiroteio e ocupação, operação policial, 6, 7 da manhã, então a hora que as pessoas estão saindo. Tem vários equívocos. Outra medida que a Ação Civil Pública da Maré propõe, a existência de uma ambulância, quando houver operação, uma ambulância na entrada da comunidade para socorrer possíveis vítimas, feridos, não interferir, né, no horário de unidades de saúde, nem unidades escolares. Então, acho que é fundamental o Brasil se ocupar de protocolos de atuação humanistas, respeitosas em relação à população, aos moradores que não são criminosos, contrário disso. E com os criminosos, a aplicação da lei, né, devido ao processo legal, também muitas vezes violado. Aos policiais, um protocolo de atenção à saúde mental, que está obviamente prejudicada. No caso do Rio de Janeiro, isso já virou uma lei que foi apresentada pela deputada Renata Souza, do PSOL, aprovada pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e sancionada pelo governador Wilson Witzel, numa das poucas boas medidas, ou das poucas medidas positivas na área de segurança do governador, que assumiu há 11 meses o estado do Rio de Janeiro e cuja polícia, sob seu comando, já matou 1.546 pessoas em 10 meses. Para fechar, eu quero indicar o canal que é Favela Business, que é tocado principalmente pelo Jefferson Delgado, um fotógrafo da periferia de São Paulo. E o Favela Business tem vários vídeos sobre baile funk, explicando várias modas de baile funk, história de vários baile funks, principalmente de São Paulo, e várias webséries, enfim, é um canal enorme, tem mais de 300 mil inscritos, 115 vídeos. O Jefferson é incrível, ele é um fotógrafo incrível, começou a fotografar baile funk e acabou de fechar a turnê de 30 anos do Racionais, fotografou a turnê inteira. Então, é um jovem fotógrafo, um jovem negro, vivo, trabalhando, produzindo arte da melhor qualidade. Próximo tópico. Não, próximo tópico, 3/12/2019, hoje, neste momento, neste dia de produção do Mais uma Grilo. Produção que a gente adentra. A madrugada. A madrugada. Ângulo de Grilo ao vivo, ao vivaço. E eu quero saber, Flávia, faltando menos de um mês para terminar o ano de 2019, o que você ainda quer fazer esse ano? Além de trabalhar loucamente, que agora vai trabalhar até menos. Eu acho que tô começando nessa semana aí, primeira semana de dezembro, uma meta que é um pouco de última de 2019 e primeira de 2020, que é me afastar das atividades extras, remuneradas ou não, então não é nada sobre não é nada pessoal, projetos meninas. sociais, não vou trabalhar de graça para os projetos sociais, não é sobre isso. Eu vou trabalhar nos meus contratos fixos, que são os que me garantem o sustento, e vou até o carnaval dar um tempo da agenda de trabalhos extras, conto com a compreensão de todos. Acho que é pedagógico, eu atendo muito convites, eu faço além da conta, além do meu limite físico e mental, seja com remuneração, às vezes simbólica, seja com remuneração e seja
free, de graça e uma predominância até de atividade social que eu faço pro bono, por razões as mais variadas. Estudei em escola pública, tenho que devolver para a sociedade, sou uma profissional bem-sucedida, tenho que devolver. Acho importante me relacionar, transitar, fazer essas travessias, estar em vários espaços, mas o ano de 2019 foi muito difícil, foi muito pesado. Eu acho que a minha cabeça já não está mais produzindo nenhuma nova grande ideia, então acho que vai ser necessário esse pequeno recolhimento de verão. Já faz 2 anos, desde que eu saí do jornal, né, eu já tento o mês de janeiro deixar sem extras. Tem poucos extras, de fato, né, no mês de janeiro, mas esse ano eu resolvi antecipar um pouquinho para dezembro. Então eu quero... Já que você não consegue tirar férias também, né? Esse ano eu realmente não consegui. No ano passado eu até tirei aquelas 2 semanas, fomos para a Alemanha, eu e Aidano. Mas esse ano realmente não deu para tirar férias. Mas você tira férias, mas trabalha à distância, né? Então... Escrevendo pro Globo, mas... mas trabalha. Não dá pra desligar, assim, não desliga 100%. Mas aí eu não desligo mesmo que eu não estivesse trabalhando. Eu desligo. Eu não desligo, mas esse ano realmente foi além da conta, né? Um ano muito difícil. Novos governos, né? Assumindo, governo federal, governos estaduais, um rastro de sangue, de luto, de uma corrida armamentista, de projetos de lei complicados, por exemplo, excludente de ilicitude do pacote anticrime, uma medida que eu acho perigosíssima, que pode ampliar essa nossa já vocação para o extermínio, flexibilização do acesso às armas. Foi um ano muito difícil para o mercado de trabalho, não apenas o jornalístico, o mercado de trabalho brasileiro como um todo, mas para o mercado jornalístico em particular. Mas, de todo modo, eu acho que tem um saldo positivo de alguns grupos muito mais unidos. Eu acho que a gente tem se reconhecido. Exatamente, eu falei isso. Eu acho que serviu para todo mundo se reconhecer, né? Quem tá do mesmo lado aí nas trincheiras. Então, isso foi bonito, tem muito afeto, brotou muito afeto. E eu não acho que 2020 vai ser um ano fácil, né? Do ponto de vista de legislação, de medidas governamentais. A gente tem visto aí o que está acontecendo, por exemplo, na Secretaria, no ex-Ministério da Cultura, um desmonte completo, né, com pessoas que basicamente detestam as áreas que vão cuidar. Caso do secretário, caso do novo presidente da Fundação Palmares, é o exemplo mais... Eu acho, gente... mais evidente, por até estar eu ligada ao movimento negro, né, a esse debate racial, mas tem outros, né? Uma ministra de mulheres que, no dia da violência, de combate à violência contra a mulher, silencia, né, fez uma performance... em silêncio. Gente, eu tô rindo, mas é de nervoso, porque assim, é inacreditável. É uma cena, se vocês não viram, pelo amor de Deus, eu vou botar no nosso Medium também. Porque é uma cena, assim, lamentável. Eu acho que é isso, né? Ela silenciou no dia que era pra falar tudo, foi uma coletiva convocada com todos os repórteres de todos os grandes veículos. Cara, é o momento, é só hora de brilhar. Damares fez uma performance que ela ficou calada por 30 segundos, né? Ela ficou calada até um tempo, não respondeu nenhuma pergunta e disse saiu. que era uma performance para ver como o silêncio da mulher incomoda. Mas isso não faz o menor sentido, porque quando você debate, por uma razão muito óbvia, quando você está debatendo combate à violência de gênero, à violência doméstica, a essência disso é falar, é denunciar. Então, é um silêncio que realmente é totalmente trocado. Eu fico com Elza Soares. Cadê meu celular? Eu vou ligar para 180. Você não vai ligar para 180 e ficar calada. Então, assim, não faz sentido. Não faz sentido várias, né? O ministro da Educação, que detesta as universidades. E da Funarte agora. Agora o futuro presidente da Funarte. Gente, do que meu falou ambiente, que o rock odeia o meu criar, ambiente. para produzir, engravidar mulheres para fazerem aborto. Tipo assim, as pessoas estão o nosso meio ambiente, que odeia o meio ambiente, né? Que quer acabar com o meio ambiente. Então é um cenário muito... É o que a ficção...
É efetivamente o que a ficção chama de futuro distópico. Acho que as nossas instituições estão em risco. Eu não sou uma pessoa pessimista, mas tá difícil ser otimista nessa conjuntura e tá difícil se posicionar. Eu sei que tem um abaixo-assinado, por exemplo, contra a nomeação do Sérgio Nascimento para a Fundação Palmares. Mas é para indicar quem, né? Então quem muito vai ser complicado, aceito, né, por esse governo. O governo também aprovou, está em vigor um dispositivo que retira os quadros, as visitas, né, o acompanhamento da FUNAI de terras indígenas ainda não demarcadas. Isso está expondo a riscos os povos indígenas que vivem em isolamento. É tudo muito cruel, né? Eu acho que o que eu pretendo, né, fazer nesse resto de 2019 é me fortalecer para um ano de 2020 que eu acho que será igualmente complexo, cheio de desafios. Eu também pretendo, não no fim de 2019, mas quem sabe realizar meu projeto literário em 2020. Muita pressão. Olha, quem ouve Angu de Grilo tomou esse spoiler aqui em primeira mão. Então, mas eu não vou dar mais hashtag segura. Só isso. Eu tenho sido cobrada há muitos anos sobre uma produção literária. Eu ainda pretendo, nesse final de ano, dedicar um tempo aos meus orixás. Então, visitar o meu pai e cuidar do meu lado espiritual. Marcar alguns exames de saúde. Pois é, menina. Isso é importante. E montar a casa e preparar a nossa festa de Natal, mas isso a gente não vai falar agora, não, né? E a gente não vai falar nem de Natal e preparar a casa, a gente prepara dia 24 de dezembro, que é o dia que a gente monta a árvore de Natal. A gente vai falar mais pra frente. Mas vai ter episódio natalino no Angu de Grilo. Vai ter um especial de Natal. Que mais? Eu acho que é isso. Tem uns livros que eu separei aí para tentar ler agora nessa reta final. Não, eu acho que a minha maior prioridade assim desse fim de ano é separar coisa minha para doar. Toda hora me dá uma angústia, eu olho meu armário, tiro um monte de roupa. Então eu acho que tem umas 3 semanas, 2 semanas que eu tirei mais uma bolsona de roupa, eu acho que é a 4ª desse ano, que é mais uma leva de coisas que eu vou doar, mas eu tenho uma coisa pra doar que eu vou doar esse ano que vocês não acreditam. Eu tenho muito brinquedo ainda de quando eu era criança. Porque eu era muito apegada aos meus brinquedos. Sou filha única, né, gente? Cresci sendo filha única, mas eu tenho uma irmã que vai fazer 8 anos, eu tenho uma irmã de 7 anos. Então, quando eu tinha, 16, quando eu ia fazer 16 anos, que era a idade que eu já tava, né, já não brincava mais com os meus brinquedos, ainda brincava com alguns jogos e tal, mas não brincava mais com boneca e essas coisas. Eu já doei muita coisa, não tenho mais nenhuma Barbie, não tenho mais nenhuma boneca bebê, eu já doei, sei lá, 90% das minhas coisas, mas eu ainda tenho alguns jogos e minhas coisas de poli todas, que eu era muito apegada. E aí, quando a minha irmã nasceu, eu falei, não, eu vou guardar pra dar pra minha irmã. Só que assim, eu obviamente não dei, minha irmã também não precisa, então meu último movimento desse ano vai ser separar muitos desses brinquedos, acho que, sei lá, 90% deles, pra doar, de fato, finalmente. E convido a vocês a fazer esse movimento de fim de ano, de separar um fim de semana para tirar todas as roupas do armário, fazer a Marie Kondo. Quem não viu ainda, Marie Kondo, a série da Marie Kondo, que é uma personal organizer japonesa que ficou muito famosa, tem na Netflix, vou deixar o nome e o link lá no nosso Medium. Mas a Marie Kondo tem a técnica dela de organização é você tirar absolutamente todas as roupas do seu armário. Ela determina que você arrume as coisas por categoria. Então você tira primeiro todas as roupas, pega a roupa que tá suja, roupa para passar, todas as roupas de todas as gavetas, faz uma pilha gigante em cima da cama, porque a partir disso você vai ver a montanha de coisa que você tem e como aquilo é desnecessário. E aí você vai, peça por peça, pensando se aquela roupa te traz felicidade. E parece uma pergunta meio idiota, e eu me sinto, às vezes, um pouco idiota pensando nessa pergunta enquanto eu tiro as coisas, mas eu acho que é uma pergunta válida, porque tem roupas que suscitam na gente memórias que são mais afetivas, de momentos legais que a gente viveu com aquela roupa. Eu tenho muito isso, eu vejo uma roupa e eu lembro exatamente em uma festa que eu fui, em um lugar que eu tive. Se uma roupa me lembra, eu tinha uma blusa que sempre me lembrava minha avó, que minha avó gostava muito dessa blusa, e foi uma blusa que eu tirei finalmente pra doar
atual, que eu não usava há milhões de anos, eu só guardava a blusa eu lembro dela, aquela rosinha, né? Exatamente. A minha avó adorava essa blusa sem nenhum motivo. E eu não uso essa blusa, deve ter, sei lá, uns 5 anos. Eu sempre deixava. Você comprou na Califórnia, não foi? Ai, nem sei. E eu sempre ia deixando a blusa no armário, porque não, minha avó gostava dessa blusa, vou usar de novo, vou usar. Eu nunca mais usei aquela blusa, eu nunca mais vou usar aquela blusa, porque não tem mais nada a ver comigo. E aí eu finalmente tirei pra doar, mas depois do tempo que eu achei que foi necessário deixar ela lá. Então convido vocês a fazerem esse momento de pensar se essa roupa, esse item, e ela manda você fazer essa pergunta pra tudo, pra todos os itens que você tem na sua casa, se isso me traz felicidade, se isso é uma coisa, estar em contato com essa peça me suscita memórias boas, e se eu consigo me imaginar e planejar um futuro uso pra ela que faça sentido. E ela sempre fala, se você tá com dúvida, guarda. Não dá, tudo bem, você guarda e depois de novo você passa por esse processo. Uma coisa que me ajudou muito, como eu separo as coisas e demoro muito pra doar, elas acabam ficando guardadas fora do meu armário, né, de uso, em sacola, em bolsa e tal, e eu esqueço daquelas peças. Então assim, se você deixou aquilo guardado, sei lá, 6 meses e você nem lembrou que aquela peça tava ali, na hora que você vai doar, você sempre dá aquela última olhada, né, pra reorganizar e tal, você fala, pô, essa blusa aí, né, talvez eu use. Mano, você não vai usar. Tipo assim, não tem a menor chance de você voltar a usar isso. Então, se tem uma roupa sua que tá guardada num canto, num saco, há tipo 6 meses, que você nem lembrou da existência dela, esquece, você não vai mais usar essa roupa. Acho que a coisa que eu sou mais apegada é sapato, porque realmente sapato de salto principalmente, que alguns eu uso muito mais, outros eu uso menos, mas eventualmente eu vou usando dependendo da roupa, então isso é uma coisa que eu realmente guardo mais. Mas roupa eu tenho ficado cada vez mais desapegada. Inclusive, o que vocês compraram na Black Friday, hein, gente? Não alucinaram na Black Friday sem planejamento não, né? Nosso episódio 6 aí, consumo consciente, pelo amor de Deus. Mas faço esse convite pra vocês, eu acho que essa é a coisa principal que eu vou fazer nessa reta de fim de ano, tirar coisas pra doar. A gente já tirou alguns livros, né, lá de casa hoje também, pra doação. Acho que é importante nesse momento pra fazer energia circular mesmo, além, né, do ato da doação ser muito importante, mas pra fazer energia circular, pra desafogar, destralhar a casa de coisa que tá ali com aquela energia parada que não faz mais sentido nenhum. Convido vocês a fazerem o mesmo, se fizerem, conto pra gente. O que mais que eu vou fazer? Pretendo terminar de ler livros. Comecei a ler Carta à Minha Filha, da Maya Angelou. E agora, logo depois eu vou começar o Ideias para Adiar o Fim do Mundo, do Krenak, que a minha mãe já falou aqui em episódios anteriores. Falamos dele no nosso episódio da Amazônia. Volta lá, acho que foi um dos primeiros, acho que foi até o segundo, né, episódio. Também tem que marcar exame de sangue. Isso é uma coisa muito importante que a gente negligencia muito, né, no ano todo, com o compromisso, com o trabalho, com não dá. Aquelas consultas médicas que ficam aí enrolando, e vai ano, e entra ano, e você não faz aquele exame de sangue porque tem que fazer jejum de 12 horas e é um saco. E aí adia, porque não pode beber, aí pô, tem o sextou. Galera, vamos fazer, é muito importante a gente cuidar da saúde. A gente lembra do que a gente falou no episódio passado, que a gente falou sobre racismo na medicina. Acho que, obviamente, tem pessoas aqui, ouvintes nossos, que não são afetadas por isso, mas é importante pensar que, se a gente está falando de ouvintes negros, pensar que o genocídio da população negra também passa por um projeto de sucateamento, né, da saúde pública. Quem tem plano de saúde é quem pode pagar, e no Brasil quem pode pagar, em geral, são pessoas brancas. Quem não tem um acesso a um sistema de saúde que é falho, que é precário, que é superlotado. Então, pensar esse genocídio também como um projeto e pensar que a gente realmente precisa subverter isso. Quero que todo mundo viva muito. Então, por favor, façam seus exames, procurem, marque aquela consulta daquilo que está te incomodando, aí aquela dorzinha que você não tá ligando, vai lá, pede um exame, liga para aquele médico, vai lá no posto de saúde, tira um dia para cuidar disso. Vamos começar aquela dieta. Não, que medo. Gente, dieta ninguém merece, mas exercício é uma coisa que eu quero voltar aí nesse mês. Eu já desisti, eu acho, que voltar pra academia, mas eu queria fazer alguma coisa em casa, nem que seja yoga. Yoga é uma coisa que eu amo fazer.
Dá pra fazer em casa, eu já fiz aula, então eu tenho bastante consciência, assim, de postura. Quem nunca fez aula com professora, eu não recomendo fazer yoga sozinho em casa. Faz algumas aulinhas pra você pegar ali o básico. E é uma coisa que eu adoro fazer, que me tranquiliza, eu durmo super bem, mas é aquilo, né? Vai adiando, depois eu faço, não faz nunca. Então ainda pretendo voltar aí com algum exercícios em casa nessa reta final de fim de ano, porque é uma coisa que eu realmente gosto, me faz muito bem. Além de reduzir muito as minhas dores articulares que eu tenho, pois sou uma senhora. Menos de 30 dias, mas dá pra gente fazer bastante coisa. Dá pra gente dar uma acelerada aí no que foram nossas metas que a gente deixou pra trás. Se eu conseguir terminar esse ano bebendo 2 litros de água por dia, eu acho que vai ser o melhor ano da minha vida. E particularmente, pessoalmente, 2019 me foi muito bom, muito generoso. Foi um ano difícil, eu acho, para todo mundo, principalmente, né, nesses assuntos que nos cercam, no Brasil. Mas, pessoalmente, foi um ano que eu fui bem feliz. Mas ainda tem algumas coisinhas que eu gostaria de realizar nessa reta final. Convido vocês a pensar o que vocês ainda querem fazer nesses últimos 30 dias e dar um gás nisso, que eu acho que é importante, principalmente da leitura aí, né? Quem ficou o ano todo se culpando porque não leu nada como eu, esse é o momento aí das festas de fim de ano, das viagens e tal, tirar um tempinho pra ler um pouco. É isso? Eu acho que é isso, né? Gente, por último, é isso. Viva o samba, né? Salve o samba. É verdade. Queremos samba. 2 de dezembro é o Dia Nacional do Samba. E acho que a gente acaba terminando como começamos, né? Reverenciando a cultura popular, lamentando os que tombaram, os mártires dessa cultura popular, que hoje é o funk, mas já foi o samba. Continua sendo o samba, ainda muito perseguido também no Rio de Janeiro por um governo municipal pouco afeito, sobretudo as escolas de samba, mas como ritmo, como movimento social, como rede de solidariedade, de socialização, de desenvolvimento local, de espalhamento geográfico, né, pela região metropolitana, pela possibilidade de afetos que são criados, pela saúde mental que ele nos empresta. Viva o samba cura é uma das minhas hashtags favoritas. E renovar aí os votos de vida longa ao samba e aos sambistas, que eles resistam. É isso. Bom, meu povo, até a semana que vem, no nosso... Acho que nosso penúltimo... Não, vai ser nosso penúltimo episódio? Não. Calma. Ainda tem mais 4 Angu de Grilos esse ano? Mais 3. Esse de hoje e mais 3. Não, ainda tem mais 4. Então. Não, tem mais 4. Temos Angu de Grilo dia 10, dia 17, dia 24 e dia 31. Caramba. Ainda tem mais 4 Angu de Grilos. Angu de Grilo da virada. Vai ter Angu de Grilo da virada do Natal e do Ano Novo. Vamos deixar os episódios aprontados, então você vai poder acordar na sua terça-feira natalina e na sua terça-feira de Ano Novo e preparar a ceia e já começar a pré do seu Ano Novo, pegar a estrada pro Ano Novo ouvindo Angu de Grilo. Então, olha só, meus caras, de nada, tá? Por esse presente achando que o de Natal vai ser gravado na cozinha enquanto eu faço o pavê de Natal. Bacalhau. Vai ser gravado. O pavê que é feito 3 horas da manhã do dia 23 pro dia 24, né? E o bacalhau que é feito às 9 do dia 24. Claro, isso. Mas é feito da manhã, claro. Não, eu sei, mas é porque é um dia que ninguém dorme, né? Fico fazendo pavê até 5 horas da manhã. Dormia para os fracos. Tá vendo? A gente fala de cuidar da saúde, a gente dá um sermão aqui. Mas a ceia de Natal é outra coisa, é de outra dimensão. Porque você dorme muito o ano todo. Bom, temos mais 2 Angu de Grilos aí de temas quentes, né, para comentar noticiário, então, e outros assuntos. Então façam seus pedidos lá no nosso e-mail angudegrilo@gmail.com e na hashtag angudegrilo no Twitter. Principalmente, são as redes que a gente mais vê. Eu tô sempre vendo todo mundo que comenta Angu de Grilo lá no Twitter, respondendo, curtindo, dando like nos comentários. Porque dia 24 e 31 teremos especial de Natal e Ano Novo. Então, não teremos os temas quentes, porque a gente deve gravar com antecedência pra gente não ficar louca, enlouquecida, gravando na antivéspera de Natal e Ano Novo. Então é isso, meu povo. Um beijo. Já vão pensando aí que vocês vão querer da gente nos próximos programas. E é isso, até semana que vem. Chuva de beijos. Beijo.